Certo, vamos lá. Slide número 1, quem vai começar apresentando é a Ana. Então, ela vai apresentar o grupo, vai falar que o projeto é sobre o sistema de coleta e transporte de esgoto. No primeiro slide da Ana, ela vai explicar o que é o esgoto, certo? Que são matérias orgânicas, que é produzido em casa, então resto de comida, fezes, coisas do tipo. O que interfere na saúde e na população? Então, ela vai falar um pouquinho que a falta do sistema de coleta e transporte de esgoto pode causar muitos males à saúde da população. Então, traz muitas doenças. A imagem do lado mostra um pouquinho do ciclo d'água, então tem a chuva, tem as pessoas utilizando na casa, tem a parte da drenagem, também tem lá embaixo o sistema de esgoto, certo? O próximo slide mostra, a primeira imagem mostra o lugar perto da gente, que é em Osasco, que não tem a parte de saneamento, não tem coleta de esgoto. E então essa realidade é muito próxima, e aqui em São Paulo a gente também tem isso, é muito escasso. Na foto do lado mostra todo o projeto que a gente fez. Então tem lá a ligação domiciliar, tem a tubulação da rede coletora, que vai juntar em uma tubulação só, e essa tubulação vai levar até a estação de tratamento de esgoto e despejar até o canal, de maneira correta. O próximo slide está mostrando toda a parte do ciclo da água. Então lá, manancial. Manancial seria onde a gente capta a água, rios, que leva até a estação elevatória de água. Vai até uma estação de tratamento de água. De lá, a água tratada é distribuída para as casas, as pessoas utilizam e devolvem como esgoto. Então, o nosso dimensionamento começa nessa parte que está toda desenhada, que está dentro. Então, tem lá os PVs, a estação elevatória, a estação de tratamento e o corpo receptor. Esse slide, quem começa falando é a Beth. Então, vai falar lá, bom, nosso projeto visa o dimensionamento da rede coletora de esgoto, vai explicar essa imagem, vai falar que para começar esse dimensionamento, a gente fez estudo da população, fez o estudo da região, foi tudo analisado para começar esse projeto, certo? O próximo slide também é a Beth. Então, ela vai começar falando que o nosso projeto está localizado no bairro Vila Romana, que é o distrito da Lapa, é uma região comercial que está em crescimento constante. A nossa área tem cerca de 21 hectares para a gente trabalhar, e nessa imagem do lado mostra todas as medidas de todos os quarteirões, todas as ruas, certo? No próximo também é a Beth. Na imagem do lado esquerdo mostra um pouquinho desses comércios, que lá tem muitos comércios, poucas casas. Do lado direito mostra uma das fotos da nossa visita técnica. Então tem lá um Habib's, tem prédio, tem o posto, que realmente mostra que é movimentado e tem comércio, certo? O próximo slide já é o Douglas. É o levantamento técnico da área de estudo. Do lado esquerdo a gente tem as curvas de nível. Então, lá embaixo, curva de nível 750, lá em cima 735. Então, a gente vê que a declividade do nosso terreno começa embaixo. Então, embaixo a gente tem o nosso ponto mais alto. Do lado direito, a gente tem as nossas cotas topográficas. Elas são originadas através da curva de nível. O GeoSampa dá esses pontos. Os pontos em branco são os pontos das intervias e os pontos em amarelinho são os pontos cotados, certo? O próximo slide fala das projeções. O nosso projeto possui a projeção
do ano de 2017 até o ano de 2047. Aqui embaixo no gráfico vocês podem ver que tem anos de 2017 e anos de 2047. É uma projeção para 30 anos. A nossa população inicial possui cerca de 12 mil habitantes naquela região. E a população final, que seria para o ano de 2047, cerca de 15 mil habitantes. Aqui embaixo a gente tem um dado da NBR, onde a gente faz o cálculo de 150 litros por habitante por dia. Então, assim, é muito importante que todos falem das normas, entendeu? Da ABNT. Olha, segundo a ABNT, o projeto foi todo feito pela ABNT, porque a Zorato disse que ia cobrar esse tipo de coisa. O próximo slide ainda é o Douglas. Ele vai falar, gente, no começo, a nossa vazão máxima inicial é de 26,27 litros por segundo. E a nossa vazão máxima final de projeto é 38,87 litros por segundo. O próximo slide, quem vai estar começando a explicar sou eu. Então, eu vou explicar o desenho do dimensionamento. Lá em rosinha, igual os pontos de drenagem, são os pontos cotados, os pontos que a gente pega pelo GeoSampa. O que acontece? Vocês podem ver que a gente tem 3 valores. O primeiro valor é o valor da cota do terreno. O valor do lado é a profundidade que o coletor está sendo instalado, onde a gente colocou a nossa tubulação. E o valor de baixo é a cota onde vai ficar o coletor. Então, esse valor de baixo é o de cima menos o do lado, certo? Nesse caso aqui, 1,20. Então, é 755,50 menos 1,20, que deu esse valor aqui de baixo. Isso a gente tem para todos os pontos. Para o dimensionamento, a gente instalou os TL, que são esses pequenininhos em amarelo, e os PV, que são esses maiores. Os TLs a gente coloca sempre no começo do dimensionamento. Então, aqui, por exemplo, nesse canto, eu tenho um fluxo para a direita e um fluxo que está subindo. Então, eu tenho 2 começos, certo? Então, eu vou ter 2 TLs para eu iniciar. O PV, ele é colocado sempre a cada esquina, a cada mudança de declividade, a cada mudança de direção e a cada 100 metros. Então, nesse ponto, por exemplo, do trecho 1 de 1 até a outra esquina, eu tinha cerca de 120 metros. Eu não poderia deixar desse jeito, então eu coloquei um PV no meio, certo? A setinha em vermelho é o sentido de escoamento, para onde a água está indo, através da declividade. Aqui a gente tem a numeração do trecho, que também faz parte do dimensionamento. O trecho número 1 é o maior trecho que a gente possui, e assim sucessivamente. O 2 é o segundo maior, o 3 é o terceiro maior. Do lado a gente tem PVC. PVC é a tubulação, é o material da nossa tubulação. Isso foi padrão estipulado pela professora. L é o comprimento. Comprimento do quê? De PV a PV ou TL a PV, certo? I é o valor da nossa declividade. Acho que a declividade todo mundo sabe fazer, que é a montante menos a jusante dividido pelo comprimento. Esses valores maiores aqui do lado, 750 e 755, são as curvas de nível, que a gente vê naquele outro desenho lá atrás, que, se não me engano, o Douglas mostrou. Então, esse é o desenho inicial do dimensionamento, e é o desenho que a gente segue usando até o final do projeto. Quando a gente tem várias setinhas que apontam para o mesmo lugar, significa que a água vai acumular em um ponto. Aqui é um exemplo disso. Está vindo do 1 de 13, do 3 de 8 e do 2 de 8. Então, aqui acumularia água, certo? Como a gente teria um acúmulo de esgoto, a gente coloca uma estação elevatória de esgoto, que vai ser responsável por levar esse esgoto até a estação de tratamento. E é isso que mostra nesse desenho. Aqui está mostrando como foi finalizado
como foi finalizado o nosso desenho e a gente conta com 2 estações elevatórias. Essa tabela está mostrando o trecho que a gente dimensionou, o comprimento, a taxa de contribuição linear inicial e final. Essa taxa ela vai ser utilizada a mesma para todos os trechos. Então, se você olhar a inicial do 1 de 1, é a mesma que a do 20 de 1, certo? Então, a gente tem um valor para inicial, um valor para final, e ele se repete para todos os trechos. A contribuição do trecho é o quanto eu vou ter de vazão ali por trecho. Então, a gente tem a multiplicação da taxa pelo comprimento. A gente tem a contribuição de cada um dos trechos. Vazão a montante. Bom, a gente tem vazão a montante e vazão a jusante. A vazão a montante, imagina que é o que tem ali no começo. Se você está começando um trecho, você não vai ter vazão a montante. Então, aqui, 1 de 1. 1 de 1 você não tem a vazão a montante, certo? A sua vazão a jusante, imagina que é o esgoto que está passando. O que vai passar de esgoto no final do seu trecho? Eu não acabei de falar que a contribuição do trecho é o que tenho de vazão do trecho? Então, a vazão a jusante do trecho vai ser a contribuição do trecho, certo? Para o caso 1 de 1. Agora, para o caso 1 de 2, a gente vai ter valor a montante? Vai ter valor a montante, porque a montante do 1 de 2 é a jusante do 1 de 1, certo? Então, o valor se repete. E a vazão a jusante do 1 de 2 vai ser o valor dele a montante somado com a contribuição do trecho dele mesmo, certo? Que vai ser o esgoto que está passando no anterior somado com o que tem dele mesmo. A nossa vazão de projeto, a gente sempre vai ter uma inicial e uma final. Como norma, se der menor que 1,5, utiliza 1,5. Se der maior que 1,5, utiliza o valor maior. Por exemplo, aqui no 1 de 3, a final deu 1,84. Então, a gente utilizou 1,84. Aqui está mostrando vazão de projeto final, que seria a final. A gente só copiou o valor final em metros cúbicos, transformou em metros cúbicos por segundo. A gente tem o diâmetro calculado em milímetros, fórmula, foi calculado através da fórmula, e o diâmetro comercial, como valor mínimo, a gente tem 150, que foi adotado pela professora. A ABNT fala que a gente pode usar como mínimo 100, mas ela adotou 150. Se der menor que 150, usa 150. Se der maior, usa o mais próximo. Deu 151. Então, vou usar um diâmetro de 200 milímetros. Agora, quem começa esse slide é o Naldo. Então, o Naldo vai explicar um pouquinho da declividade do terreno, como foi dimensionado. Na primeira coluna, a gente tem a declividade do terreno, que é aquela lá, montante menos jusante dividido pelo comprimento. E na segunda coluna, a gente tem a declividade mínima. Essa declividade mínima foi tirada por fórmula também. Temos a declividade adotada. A declividade adotada sempre é o maior entre esses dois valores. Se a declividade do terreno for maior, eu uso a do terreno. Se a mínima for maior, eu uso a adotada. Cota do terreno, montante e jusante. São aquelas cotas lá que a gente tem no desenho, que a gente tem no GeoSampa, que a gente tem em todos os pontos, em cada um dos trechos. Cota do coletor. Se o meu coletor tem 1,20 metros de profundidade, a cota dele vai ser a do terreno menos 1,20, certo? 1,20 foi o valor adotado como base, como padrão pela professora. Mas o que acontece? Esse 1,20 vai ser modificado de acordo com a nossa declividade. Se a declividade do terreno for a declividade adotada, como por exemplo no 1 de 1, a nossa profundidade será de 1,20. Se no caso a gente adotar a declividade como a mínima,
esse valor de 1,20 tem que ser recalculado por fórmula. Então, aqui no 1 de 3, o 1 de 3, a montante do 1 de 3 é a jusante do 1 de 2, certo? Que o final de um é o começo do outro. Então, a profundidade dele vai ser 1,20 normalmente. Mas a gente adotou a declividade mínima. Então, a gente tem que calcular o final dele, a profundidade a jusante. E pela fórmula deu que foi 1,26. Então, o Naldo vai explicar isso. Nessa imagem que tem do lado, está mostrando um pouquinho disso. Essa primeira linha está mostrando como que é o terreno, como que é a inclinação, a declividade do terreno. Então, aqui, nesse outro ponto 1 de 3, ele sobe. E talvez a gente tivesse um acúmulo de água aqui. E teria que colocar uma estação elevatória só para esse ponto, o que é desnecessário, porque é pouco, não tem muito acúmulo de água. Então, como a gente resolve? Escavando mais a tubulação e deixando ela totalmente linear na parte de baixo, como vocês podem olhar, certo? No próximo slide também está mostrando isso, um exemplo melhor. Por quê? Porque no 1 de 11 é 2,40. Então, a cota aqui é muito maior. Então, eu tive que escavar muito mais para poder manter ela alinhada. Qual o objetivo disso, Camila? Gastos, custos. Se eu coloco uma estação elevatória aqui, sai muito mais caro. Então, é muito melhor eu escavar mais, certo? O próximo slide, quem fala é o Eliomar, que vai finalizar o projeto. Então, a gente tem o final do dimensionamento. A primeira coluna fala sobre a lâmina líquida. A lâmina líquida foi utilizada para a gente achar as relações do raio hidráulico e as relações de velocidade. Se vocês olharem a coluna do raio hidráulico, está lá entre parênteses, raio hidráulico dividido pelo diâmetro. Então, esse valor dessa coluna não é o raio hidráulico, é o raio hidráulico sobre o diâmetro, certo? Mesma coisa na velocidade, tá lá, velocidade dividido por raiz de I. Então, não é o valor da velocidade, é o valor da velocidade dividido pelo I, pela raiz do I, certo? Profundidade da singularidade a jusante, são os valores da jusante do coletor. É o mesmo valor que a gente tem na tabela anterior. Agora sim, raio hidráulico inicial, raio hidráulico final. Conhecendo a relação do raio hidráulico com o diâmetro, a gente consegue calcular o raio hidráulico. E foi calculado. Então, essa coluna mostra o raio hidráulico, valores iniciais e finais. Do lado, a velocidade é a mesma coisa. A gente já tem a relação velocidade dividido pela raiz da declividade. A gente achou a velocidade inicial e final. Do lado, a gente tem tensão trativa inicial em Pascal. O que é tensão trativa? A tensão trativa é a mesma coisa que a tensão de arraste. Imagina que você tem a sua tubulação e está passando esgoto ali. Então, fica em volta da tubulação resíduos, fica sujeira, fica aquelas coisas presas. Essa tensão trativa, a tensão de arraste, faz com que o próprio esgoto arraste as sujeiras, as coisas que fiquem grudadas na tubulação e leve com ele mesmo. Isso vai diminuir possíveis entopimentos, limpezas e afins. Velocidade crítica, que tem o cálculo da velocidade crítica que deu em metros por segundo, certo? Aqui a gente tem a finalização do desenho, onde a gente possui duas estações elevatórias de esgoto. Essas estações elevatórias levam através de uma tubulação, juntam em um ponto só, e nesse ponto é levado até a estação de tratamento de esgoto. Lá o esgoto é tratado e devolvido de maneira correta para o canal. E para finalizar, a gente tem uma possível forma de tratamento de esgoto. Essa parte é aquela parte que eu mandei um textinho escrito por Eliomar. Então, imagina que a gente tem lá a forma de tratamento de esgoto. A gente tem os resíduos sólidos.
Esses resíduos sólidos são os primeiros a ser limpados. Então, a gente tem a grade, tem a caixa de areia, e esses resíduos sólidos permanecem por lá. Depois disso, a gente tem uma lagoa anaeróbica. A lagoa anaeróbica ela não possui oxigênio. Ela tem um tratamento sem o oxigênio. Então, é justamente isso que faz com que algumas bactérias, micro-organismos, acabam morrendo. Mas ela não é 100% eficaz. Então, nesse sistema australiano, a gente tem um outro tratamento, que seria a lagoa facultativa. É uma lagoa funda, em que ela junta os dois sistemas, o anaeróbico com o aeróbico. No fundo dela, você tem o anaeróbico, você tem a falta de oxigênio. E na margem dela, você tem o oxigênio. O que acontece? O Eliomar dá uma lida um pouquinho nisso aqui, dá uma estudada melhor, mas basicamente tem aquela parte de algas e que através das algas que precisam de gás carbônico é eliminado alguns resíduos, as coisas mais necessárias que precisam ser eliminadas. E depois disso aqui, de todo esse tratamento, o esgoto é levado ao corpo receptor, que no caso seria o canal, os rios, Rio Tietê principalmente, que é o mais famoso. E aí a gente finaliza a nossa apresentação.